Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 10 de setembro de 2024, com toda licença, está chegando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, por aqui na próxima 1 hora, nosso objetivo é pôr em pauta todos os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo. Então a gente não tem medo não de falar de agroecologia, saúde, alimentação, cultura e outros temas fundamentais para pensar uma sociedade rumo ao bem viver. E é claro, sem deixar de lado os assuntos quentes do momento, a gente fala assim sobre política, economia, política externa, tudo isso cabe no nosso bem viver. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo na próxima 1 hora, bora saber quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Inspirado em carta visionária de Chico Mendes, Festival Jovens do Futuro chega à 5ª edição. Conversamos com a coordenadora da ação que explica como incêndios e seca afetaram a realização do evento. Vamos entender por que a China liderou o quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos pela 6ª vez consecutiva. Lula promete orçamento de 2026 com isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Banco da Noruega retira investimento em empresa de segurança da Agropalma por violar direitos de indígenas no Pará. Cartão de resposta do CNU, o Enem dos concursos, será liberado hoje e a gente vai explicar como fazer a consulta. No Pará, Icoraci resgata a cerâmica marajoara e ao longo dos anos garante identidade própria. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. Poucos meses antes de morrer, o líder seringueiro e sindical Chico Mendes escreveu uma carta intitulada Atenção Jovens do Futuro, enviando uma mensagem de esperança para as próximas gerações, que no caso podemos interpretar aqui, somos nós, exatamente, porque esse texto foi escrito em 1988 e naquele momento Chico almejava uma revolução global, pensando numa outra forma de existência, pensando em um outro planeta mais sustentável, alinhado justamente com as ideias dos povos da floresta que ele literalmente lutou até o dia que foi morto lá, 22 de dezembro de 1978. Bom, essa mensagem que Chico escreveu, já faz basicamente 40 anos, foi devidamente capturada e agora sim está sendo propagada. Isso porque desde 2020 foi criado o Festival Jovens do Futuro, uma organização que reúne diferentes lideranças, principalmente do Acre, na região natal de Chico Mendes, para poder propagar todas as ideias do líder sindical, do líder seringueiro. O evento nesse ano começou no dia 3 e se estende até o dia 12 de dezembro e a gente agora vai conversar com uma das responsáveis por ele, Luísa de Lima. Ela é coordenadora geral do Comitê Chico Mendes, jornalista, e achou um tempinho na agenda dela para justamente conversar com a gente para falar mais sobre esse evento, sobre as ideias de Chico Mendes que seguem sendo propagadas no Festival Jovens do Futuro. Luísa, desde agora, muito obrigado pela tua disponibilidade, uma alegria imensa poder falar contigo, viu? Oi, Lucas, muito obrigada pelo convite. Sou como coordenadora geral do Comitê Chico Mendes. A nossa presidenta é a Ângela Mendes, que é a primogênita, a filha mais velha do Chico. Então, a gente trabalha aí nessa parceria, né, sempre aprendendo e colaborando umas com as outras. E é muito gratificante, assim, também poder trabalhar não só com Ângela, mas com muitos companheiros e companheiras e amigas e amigos do Chico que acompanharam toda essa jornada e que também foram peças, né, fundamentais para que todo esse trabalho que aconteceu pudesse ter sido desenvolvido e se mantivesse. E a gente segue aqui agora trazendo isso para as novas gerações e para as futuras gerações, que os jovens do futuro eles estão sempre chegando. Então a gente segue aí nessa missão de alcançar, tocar, sensibilizar e despertar as pessoas para esse tema que o Chico trouxe lá na década de 80 e já era super à frente do seu tempo, né? A gente escuta a fala do Chico e ela é bem atual, então a gente continua trazendo isso e reverberando a fala do Chico, porque entendemos a importância e a necessidade de estar com isso em pauta.
Que lindo, que ótimo, é isso que a gente sente acompanhando todas as atividades, conversando com a própria Ângela, enfim, essas gerações futuras que sempre acontecem, né? É uma constante e sempre resgatando bastante do passado, pegando essas palavras sábias que falam de um futuro que a gente ainda nem sabe como que vai ser, mas com essa certeza de que o que Chico Mendes escreveu na década de 80 ainda é um futuro que a gente está almejando e construindo. Muito feliz de poder compartilhar tudo isso contigo, Luísa. Bom, tu já falou um pouquinho, né, das provocações que te fizeram o comitê como um todo fundar esse festival Jovens do Futuro, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais como que foi esse marco para que em 2020 se estabelecesse o início dele, porque como que foi a conjuntura desse momento de 2020 para vocês entenderem que aquele era o momento de dar início à retomada dessa carta tão simbólica e tão poderosa que é, digamos, o impulsionador de todo esse movimento que está acontecendo agora. Na carta, Lucas, que o Chico deixou, a gente tem inclusive o Gumercindo, é o guardião da carta, então ele sempre acompanha a gente nas atividades, está sempre próximo, que foi ele que ficou com a carta, ele tem a carta original, né? E na carta diz que 6 de setembro de 2120 é o aniversário ou centenário da Revolução que pôs fim a todos os problemas da nova sociedade. Então, se 2120 é o aniversário centenário, em 2020 tem que começar a ser feito algo. E aí, 2020, no caos de pandemia também, né, e na situação que a gente passava aqui no Brasil, de ter um governo que não estava cuidando disso com a devida cautela, é, iniciou-se esse encontro dos Jovens do Futuro. O Festival Jovens do Futuro tem a sua primeira edição online. Então, tá até disponível no YouTube, numa parceria com o Mídia Ninja. A edição de 2020 e a edição de 2021 foram online. Então, consegue-se acessar ela online e inicia 2020, porque tem que iniciar 2020. Eu falo, eu brinco que o Chico teve um lance com datas, assim, muito forte, sabe? Então, é 6 de setembro de 2020, tem que começar, porque 2120 é o centenário. Então, vamos lá, galera. É com vocês agora. 2022 foi feito num formato de circuito com ações na cidade. Em 2023, ano passado, a gente teve um show, uma parte cultural bem intensa, além das formações, né? A gente sempre traz muitas formações dentro das atividades do Comitê Chico Mendes, voltado para liderança, para artivismo, que é arte e ativismo, né? é, Esse despertar de sensibilizar voltado para as questões socioambientais também e de comunicação muito fortes. Então, tiveram oficinas em 2023, alguns encontros, debate voltado para a questão de clima e meio ambiente e uma parte cultural que foi bem grande na Concha Acústica no centro de Rio Branco. E aí, esse ano, quando nós nos reunimos para começar a pensar o festival desse ano, a gente foi entendendo que talvez a gente não conseguisse fazer o show que foi feito, essa parte cultural grande que foi feita, mas que eu tenho entendido o festival quase como uma entidade própria e que ele vai se apresentando para gente. Então, esse ano vai ser assim, galera, e a gente tem que ter essa sensibilidade para entender como que o festival se apresenta. Esse ano nós propusemos ter uma pegada mais voltada para essa questão de circuito, da gente conseguir estar em mais lugares, fazer atividades menores, mais espaçadas e também mais próximas das pessoas, né? Então, veio nesse formato de circuito, ao mesmo tempo que também veio a proposta da cultural. Só que aí esse ano também, junto com esse processo de construção do festival, nós tivemos duas coisas muito grandes a nível Acre, né? Nós estamos no Acre, Chico Mendes é acriano, natural de Chapuri. A gente está no Acre, fazemos muitas atividades em Chapuri, nas regiões da Reserva Extrativista Chico Mendes, mas o festival também acontece principalmente em Rio Branco, que é a capital do Acre, que é onde a sede do Comitê Chico Mendes está localizada. Mas aconteceram duas coisas. Uma a gente estava concorrendo com a Expo Acre, que é a maior feira de agronegócios e agropecuária do estado do Acre, que foi na mesma semana, então a gente entra numa questão de guerra de narrativa muito grande, muito forte.
né, nesse período, mas a gente entende também que temos públicos diferentes e que, enfim, é possível e é importante que tenha opções de atividades para serem feitas nesse período. Mas, junto com isso, agora veio uma nuvem de fumaça absurda que colocou a capital do Acre, Rio Branco, como um dos ares mais poluídos do período, assim, no Brasil, sabe? Por conta das fumaças, das queimadas, que acredita-se que sejam criminosas e intencionais, e aí a gente entra num outro processo, que vem inclusive trazendo essa história do Chico com relação à terra e território, mas enfim, não tenho capacidade de julgar isso, né? Os órgãos competentes estão acompanhando isso, mas é curioso que tem um dia do fogo e, coincidentemente, pontos focais de fogo surjam no espaço pequeno de tempo e no mesmo dia, né? A gente tem que ficar atento a essas coisas também, nessas coincidências, bem entre aspas, que acontecem. E aí, com essa nuvem de fumaça, a gente teve que suspender as nossas atividades abertas. A gente tinha oficinas para serem realizadas em parques, contação de história para serem realizadas no Parque Chico Mendes, oficina de pintura no Parque Capitão Ciríaco. A gente tinha a nossa atividade cultural que ia ser realizada também no Museu dos Povos Acrianos, na área externa. E aí nós nos reunimos, e é importante aqui, Lucas, que eu estou fazendo essa fala, mas tudo no Comitê Chico Mendes é construído de forma coletiva e colaborativa. Então, reuniu o grupo, reuniu a equipe e falou: tá, e agora? O que a gente vai fazer com essa fumaça? A gente não pode colocar os nossos artistas, o nosso público, para ir ao ar livre para curtir o evento, sendo que vai estar intoxicando, né? Vai estar passando mal, assim. Eu vi uma entrevista esses dias de um especialista que o que a gente tem consumido com relação à fumaça era como se a gente estivesse fumando um cigarro atrás do outro, sabe? Então é bem grave o momento que a gente está passando. A gente não tinha como colocar. E é até contraditório, né, com o que a gente tem falado, com o que a gente tem feito, colocar isso. Então, mantivemos as atividades em espaços fechados. Algumas oficinas foram realizadas, como a oficina de narrativa em parceria com o Pulitzer Center. A gente teve a exibição do filme Antes do Prato, numa parceria com o Greenpeace, que fala um pouco sobre quem está por trás do que a gente consome em forma de alimento. A gente realizou o encontro Crias de Chico pela Democracia, que foi um pedido dos movimentos de juventude para a gente falar um pouco mais sobre isso, falando sobre engajamento com a Laiane do Coletivo Varadouro, aqui do Acre, sobre mobilização com Paulo Ricardo do Nossas, que é responsável pela campanha Amazônia de Pé, e sobre articulação política com a Juliette, que ela é assistente parlamentar, assessora parlamentar na Câmara dos Deputados, da Frente Ambientalista. Ela acompanha os debates da Frente Ambientalista, do GT da Frente Ambientalista do Parlamento. Não é assessora necessariamente de um deputado ou de outro. E aí nós mantivemos as atividades em espaços fechados, e aí estamos entendendo agora, nessa de que o festival se apresenta, como que segue as atividades em espaço aberto. Então, já faço o convite para quem está ouvindo aqui, nossas redes sociais, Chico Mendes Comitê ou Sou Jovem do Futuro, a gente vai estar atualizando lá a nossa programação. Maravilha, Luísa. Muito inspirador, né? Essa previsão, né, que Chico Mendes fez com tanta certeza, né, de que o início seria justamente nesse marco, e que bonito, que importante que vocês captaram nessa mensagem e estão colocando ela para frente e fazendo algo que ainda não começou, ou melhor, algo que já começou, mas que ainda está em processo para a gente ter a real dimensão da profundidade, mas que já tem aí, já estava devidamente previsto por Chico Mendes. Luiz, é a primeira vez que Acre, que Rio Branco passa por uma situação desse nível? Vocês nunca tinham passado
por tamanha poluição ambiental provocado por queimadas. Te pergunto isso para realmente imaginar se Chico Mendes conseguiria conceber que durante o dia 5 de setembro, que vocês fizeram uma linda passeata em Rio Branco, exigindo, reivindicando o Dia da Amazônia, era um dia que a gente vê as imagens, e ali elas estão disponíveis nas redes sociais, parece um apocalipse, né? A gente vê a fumaça tomando conta ali, como se realmente a gente vivesse um fim de mundo. Eu queria te ouvir um pouquinho se é isso, se você imaginava que Chico Mendes poderia prever que no início da Revolução a gente estaria passando pelo auge, quem sabe, do apocalipse, enfim, e se é a primeira vez que vocês enfrentam a situação desse nível. Lucas, acho que talvez por isso inicia-se a revolução, né? Tô refletindo sobre isso agora, confesso. Gosto dessas perguntas que a gente vai trabalhando isso, né? E vai acessando essa profundidade também, que é o trabalho do Chico, porque a gente entende que ele é, enfim, visionário. E por isso que trabalhamos, sempre também trazendo essa pauta que o Chico trazia muito latente, que é a questão do coletivo, da construção coletiva. Ninguém faz nada sozinho. A gente está sempre compartilhando com outras pessoas. Até para eu chegar aqui para essa entrevista, mesmo eu estou falando sozinha, mas foi conversado com a Ângela antes, passou por outras pessoas, a gente alinha isso para conseguir compartilhar. Então, e tem essa questão assim do Chico Visionário, e acredito que assim, algumas pessoas, eu lembro que eu postei esses dias um vídeo da carta, e alguém comentou: ah. É uma pena, a revolução está atrasada. E eu falei, aí eu respondi, eu falei, não, a revolução já começou. E a gente começou a pensar sobre isso, sabe, no nosso coletivo, no movimento Jovens do Futuro. Eu falei, não, já começou, a gente já está iniciado. Talvez não seja aquilo que se imaginava, mas a gente também vai construindo dentro das nossas realidades, né? E assim, vou te falar, eu acho que Chico, o sonho era que não, mas conseguia vislumbrar sim as possibilidades do que seria o planeta se continuasse no caminho que estava sendo, sem o cuidado devido às questões ambientais e climáticas. Por isso que Chico trabalhou do jeito que trabalhou, né? E falou do jeito que falou, dialogou do jeito que dialogou, porque ele sabia o que podia acontecer, ou vislumbrava o que poderia acontecer caso a gente chegasse em 2024 ainda tendo que falar as mesmas coisas, né? E aí seguimos falando as mesmas coisas. Para além da questão da fumaça, Lucas, a gente tem aqui uma seca também que está sendo uma das maiores. Agora, eu não vou conseguir trazer dados comparativos relacionados a outros períodos, mas a seca também é uma das maiores, depois de, nesse ano, a gente ter passado por uma das maiores cheias. Então, a gente estamos em momentos de crises, de eventos climáticos extremos, que mexe com toda a mobilização, com toda a nossa sociedade, e mesmo assim as pessoas seguem como se nada estivesse acontecendo. Então a gente segue, por isso seguimos nesse trabalho. Fala, galera, olha só, precisamos despertar, tá na hora da gente se atentar para isso. Não dá, olha como estava no início do ano, o rio cheio. E agora o rio tem trechos que dá para atravessar o rio Acre a pé no centro da cidade, sabe? Então é desolador, mas também é um lugar que a gente tem entendido que é dentro do coletivo que a gente tem possibilidade, e é por isso que a gente tem encontrado pessoas, e o Comitê Chico Mendes, ele é uma organização que visa potencializar encontros para que a gente possa se encontrar e não se sinta mais sozinho. Então, o Movimento de Jovens do Futuro, ele vem isso, a gente está aqui para conversar com a juventude, para encontrar com essa juventude também e falar, olha, a gente sabe que tá difícil para a gente também, mas nós estamos juntos, juntas e juntos. O que que a gente vai fazer? O que que nós podemos fazer? E aí a gente se organiza. Tem uma frase do Chico que a gente tem usado muito, que ele aparece numa foto, em alguma, e ele sempre aparecia, sempre escrevia essa frase nos quadros das reuniões que ele participava. Ele está na frente do quadro e atrás tem escrito: a nossa vitória depende da nossa organização e disciplina. E a gente tem trazido muito isso, para a gente se organizar, para a gente se disciplinar, porque nós somos os jovens de agora também, né? Nós nem já somos mais os jovens do futuro, a gente é os jovens de agora. As nossas crianças são os jovens do futuro. E o que que a gente está deixando para os jovens do futuro? Inspiração de luta também, mas
torcendo para que as coisas estejam melhores. O que nós estamos deixando para eles neste exato momento, que eles já existem, não necessariamente são esse futuro que a gente está almejando para eles, mas eles já são existência, eles já estão aqui e convivendo com esse mundo que a gente nem sabe mais se é mundo ou se é o restante do que a gente destruiu. A gente está conversando com Luísa de Lima, ela que é coordenadora geral do Comitê Chico Mendes e está nos ajudando a falar sobre esse lindo momento que está acontecendo no Rio Branco, Festival Jovens do Futuro, uma convocação de Chico Mendes de 1978, que ele pediu, né, que todas as sementes, que tudo que ele tivesse propagado em palavras estivesse aí existindo, tantos anos depois, 40 anos depois, se materializando em um festival que dialoga com o agora, mas é claro, almejando um futuro. Luísa, nosso tempo está chegando aqui ao fim, mas antes eu queria te ouvir um pouquinho mais só sobre um pequeno balanço sobre como foi esse ano, apesar de todas essas adversidades, e como já estão os preparativos para o ano que vem. Se vai ter festival, vai ser essa sexta edição, se vocês já estão planejando alguma coisa, uma intervenção em Brasília, ou se o foco é realmente permanecer em Rio Branco, nessa perspectiva de terra, território que também o Chico Mendes trouxe. Enfim, tem poucos minutos que nos restam aqui, mas eu só queria te ouvir uma palavra final sobre o fechamento dessa edição, que acaba agora dia 12, mas também um pouquinho das projeções que vocês já estão visualizando para o ano que vem, para a sexta edição do Festival Jovens do Futuro. Tem duas datas que a gente tem certeza, Lucas. 6 de setembro é Festival Jovens do Futuro e do dia 15 ao dia 22 de dezembro nós temos a Semana Chico Mendes. E isso é fixo no nosso planejamento anual, enfim, do Comitê Chico Mendes, não tem como nós fugirmos dessas datas. A ideia é que, com o passar do tempo, a gente consiga estar presente em mais lugares no dia 6 de setembro junto ao festival. Esse ano, por exemplo, nós estivemos na RICOI, que foi o Encontro Latino-Americano e Caribenho de Juventude. Então, a gente estava na abertura, a carta do Chico aos Jovens do Futuro foi lida pela bisneta dele, a Lívia Mendes leu a carta do Chico na abertura. Nós tivemos algumas mesas também, né, com parceiros que estavam presentes, e a ideia é a gente conseguir aumentar o nosso corpo e o nosso alcance, né? Nós abrimos também junto agora o programa de voluntariado do Comitê Chico Mendes, porque a gente entende que tem muitas pessoas que querem chegar junto, que querem compartilhar junto com a gente, mas às vezes a gente não sabia muito bem, então nós falamos, vamos abrir o programa de voluntariado no dia do voluntariado, que batia com o Festival Jovens do Futuro, e foi muito... Nós colocamos uma pergunta que é por que se voluntariar no Comitê Chico Mendes, e as respostas são muito emocionantes, e dá uma noção também da percepção que a galera está tendo do trabalho que está sendo realizado. Quem quiser conhecer mais, só acessar as nossas redes sociais, Chico Mendes Comitê, ou Sou Jovem do Futuro, que é o movimento de juventude do Comitê Chico Mendes, e tem mais informações e mais detalhes disponíveis. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem também que a gente responde. Maravilha. Essa foi então Luísa de Lima, agradecendo mais uma vez pela tua participação e ao som de Defumação do artista do Acre, David Menezes, uma música que ainda não foi lançada oficialmente, ela estava justamente para chegar para todas as plataformas durante o festival, mas por conta de todas essas circunstâncias que a Luísa explicou, teve, digamos, essa pequena pausa, mas a música já já vai estar disponível para todo mundo ouvir, que dialoga tanto com o momento presente, com o momento que a gente precisa debater, que fala tanto sobre as percepções que Chico tinha, e a gente precisa ouvi-las para justamente pensar no futuro mais próximo, um futuro possível. Então, Luísa, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, viu? Muito obrigada, Lucas. Um agradecimento especial a todo mundo que está ouvindo a gente. E seguimos aí na luta, firmes e fortes, organizados e disciplinados, para conseguir fazer com que essa vitória aconteça o quanto antes. Programa Bem Viver,
sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, vamos aproveitar então para fazer aquele recadinho que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, na sua rádio regional, seja onde você estiver, o nosso Bem Viver chega fresquinho, cedinho da manhã, para você nos ajudar nessa missão de repercutir a nossa voz de norte a sul, leste a oeste do país. São mais de 470 emissoras que estão junto com a gente nessa, e se você tem interesse e disponibilidade, bora nessa, minha galera. Vamos lá, procura ali em radiobrasildefato.com.br como ser uma rádio parceira que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente. O presidente Lula anunciou que a deputada estadual mineira Macaé Evaristo, do PT, vai ocupar a chefia do Ministério dos Direitos Humanos no lugar de Silvio Almeida. O anúncio foi feito ontem. Silvio Almeida foi demitido na última sexta-feira após virem à tona acusações de importunação sexual e assédio moral. Com a chegada de Macaé Evaristo, o governo soma 11 ministras mulheres. Evaristo é professora da Rede Municipal de Belo Horizonte desde os 19 anos. Ela é formada em serviço social, mestra e doutoranda em educação. Ela é reconhecida nos debates sobre educação e racismo. Evaristo Macaé foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária de Educação em Belo Horizonte. A gestão dela foi de 2005 a 2012. Ela também foi a primeira no estado de Minas exercendo a função entre 2015 e 2018. Evaristo Macaé chegou a coordenar programas sobre implementação de escolas indígenas e escolas de tempo integral no estado. Entre 2013 e 2014, ela comandou a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, subpasta ligada ao Ministério da Educação do Governo Federal. Já em 2022, ela foi eleita deputada estadual em Minas com cerca de 50 mil votos. E ela também, por último, mas não menos importante, é prima da premiada escritora Maria da Conceição Evaristo. E o Bem Viver segue de olho na repercussão da edição deste ano das Paralimpíadas de Paris, que foram concluídas no último domingo com mais um show do Brasil, né? A gente comemorou muito ontem, mais um recorde batido, foi uma chuva de medalhas. Todos os dias tinha ouro, prata, bronze, o que você queria, o Brasil estava integrando. Mas agora vamos destacar outra potência paralímpica, essa mais acostumada com o topo do quadro de medalhas. Na capital francesa, a China conquistou 94 medalhas de ouro, 76 de prata e 50 de bronze. Mas esse cenário não é inédito. A nação chinesa repete a liderança na classificação geral já faz algumas edições. Com isso vem a pergunta, o que explica esse sucesso? A gente vai conferir mais detalhes na reportagem do nosso correspondente diretamente de Pequim, Mauro Ramos. A China vem conquistando o primeiro lugar em Paralimpíadas desde os Jogos de Atenas em 2004. Nos recentes Jogos de Paris, a China ficou no topo do quadro de medalhas pela sexta vez consecutiva. Como parte dos esforços do combate à extrema pobreza, a atenção às pessoas com deficiência tem aumentado nos últimos anos na China. O 14º Plano Quinquenal, que vai de 2021 a 2025, contém várias sessões dedicadas à proteção e reabilitação de pessoas com deficiência. Inclui ainda melhorias no acesso à seguridade social, emprego e serviços básicos. No país, há mais de 85 milhões de pessoas com deficiência. Durante o período do Plano Quinquenal anterior, mais de 7 milhões de pessoas nesta condição que vivem em áreas rurais foram retiradas da extrema pobreza. Além disso, quase 2 milhões foram empregadas em áreas urbanas e rurais, segundo dados do Conselho de Estado. A terceira plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China também enfatizou a necessidade de desenvolvimento dessas políticas. Como explica o ministro dos Assuntos Civis da China, Lu Jiyuan. A decisão da terceira sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China implantou tarefas de reforma no campo de assuntos civis, como a melhoria dos sistemas de assistência social, de proteção dos direitos e interesses legítimos das crianças, da seguridade social e da assistência às pessoas com deficiência, respondendo ativamente ao envelhecimento da população, otimizando o fornecimento de serviços básicos para idosos e apoiando o desenvolvimento de instituições de bem-estar público e de caridade.
Além da melhoria no acesso a serviços, o 14º Plano Quinquenal para a Proteção e Desenvolvimento das Pessoas com Deficiência também prevê as atividades físicas e a participação em esportes delas no país. O plano afirma que devem ser promovidos os serviços esportivos de reabilitação e condicionamento físico para pessoas com deficiência, além de fortalecer a pesquisa sobre os esportes para elas. A meta é a incorporação dos esportes de massa para pessoas com deficiência na estratégia de desenvolvimento nacional. Os eventos esportivos internacionais ou regionais têm sido exemplo de incentivo para engajar a população em disciplinas relacionadas ao esporte. Os Jogos Paralímpicos Asiáticos, realizados em 2023 em Hangzhou, serviram como impulso para a organização de atividades esportivas para pessoas com deficiência em comunidades dessa cidade chinesa. Chegaram a participar cerca de 100 mil pessoas. No ano passado, por exemplo, a cidade de Chengdu organizou um evento de basquete das Olimpíadas Especiais com 12 equipes de toda a China. A professora da Universidade Normal de Fujian, Wu Yandan, explica que os treinamentos também visam melhorar as condições de vida em geral das pessoas. Os 4 módulos de movimento de atividade motora incluem bater, chutar, agilidade e movimento. Combinados com os movimentos da vida diária, eles ajudam a melhorar a capacidade de cuidar de si mesmo no futuro. As Paralimpíadas de Inverno são outro exemplo de como a China toma os eventos esportivos para impulsionar o desenvolvimento de capacidades. Em 2015, a capital do país, Beijing, foi selecionada para organizar as Olimpíadas e Paralimpíadas de Inverno pela primeira vez na história. A China passou então de um país que nunca havia conquistado uma medalha nas Paralimpíadas de Inverno para a primeira posição no quadro de medalhas dessa edição. Em Beijing, na China, Mauro Ramos. E aqui a gente faz questão de bater na mesma tecla, a importância de políticas públicas adequadas para o esporte paralímpico. Tudo isso transborda as expectativas de número de medalhas. Ninguém vai negar a alegria de ver junto com o seu país no topo da classificação, mas tem algumas coisas em jogo. E estamos falando em celebrar o espírito de superação, inclusão e excelência no esporte. As Paralimpíadas apresentam uma diversidade de modalidades, fortalecendo ainda mais a identidade própria de nação, de país. O evento também favorece melhorias na acessibilidade para atletas e os espectadores também. Um exemplo foi o uso de tecnologia nas competições que favoreceram interações, experiências inclusivas. Óbvio que a gente quer ainda mais, que outros passos sigam sendo dados. Por exemplo, que essa acessibilidade seja ainda mais universal e que os preconceitos sejam superados no dia a dia da nossa sociedade. Não apenas lá nas Paralimpíadas, mas aqui também no nosso dia a dia da cidade. Mas que essa e outras propostas dos Jogos Paralímpicos conquistem cada vez mais espaço na vida de toda a nossa população. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Gente, o papo agora é sobre a carga tributária no Brasil. O presidente Lula afirmou que o orçamento de 2026 deve incluir a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Essa proposta tem sido debatida como uma forma de aliviar a carga tributária das pessoas com renda baixa e média no país. Atualmente, a isenção é limitada a rendimentos mensais de até R$ 2.824. Assim, boa parte da classe trabalhadora que ganha uma faixa salarial considerada baixa acaba sendo tributada também. Vamos entender mais detalhes quais são os planos do governo? Douglas Matos está aqui para explicar para a gente. O presidente Lula afirmou que o projeto de lei anual orçamentária de 2026 já vai prever que trabalhadores que recebem salários de até R$5.000 não tenham o imposto de renda descontado dos pagamentos. Segundo Lula, a alteração vai tornar a cobrança do tributo mais justa no país. Em entrevista à radiodifusora de Goiânia, o petista foi enfático. Em 2026, na hora que for mandado o orçamento para o Congresso Nacional, estará lá a rubrica de que quem ganha
até R$5.000 não pagará imposto de renda. Isso é um compromisso que eu tenho ao longo da minha história. A mudança da faixa de isenção do imposto de renda foi prometida pelo presidente durante a campanha eleitoral de 2022. Na época, ele disse que a faixa de isenção chegaria a R$5.000 até o final do mandato, em 2027. Hoje, ela está em R$ 2.824, ou seja, 2 salários mínimos. Para Lula, a mudança é necessária para equalizar a cobrança. Ele indicou que a iniciativa vai prever a taxação de rendimentos que hoje são isentos no país, como os lucros ou dividendos. Porque nós precisamos, aos poucos, fazer uma inversão. Hoje, proporcionalmente, a pessoa que ganha R$3.000, R$4.000, paga proporcionalmente mais imposto do que um rico. Eu vou te dar um exemplo. O trabalhador, ele trabalha no final do ano, ele recebe participação no lucro da empresa. Sabe? Ganha 10.000, 15.000 de participação no lucro. O imposto de renda vai lá e cobra 27% dele. Agora veja o contrário. Os acionistas da Petrobras receberam 45 bilhões de dividendos. Sabe quanto de imposto de renda eles pagaram? 0. Então alguma coisa está errada. A cobrança de tributos sobre dividendos é uma das propostas que devem ser incluídas numa reforma do imposto de renda. O projeto de lei orçamentária anual de 2025, que foi enviado ao Congresso em agosto, não prevê reajuste na tabela do IR. Ainda assim, Lula reforçou o compromisso de mudar esse imposto, incluindo alterar os tributos cobrados sobre heranças no Brasil. Para Lula, reduzindo a tributação dos mais pobres e aumentando a cobrança sobre os mais ricos, o Brasil caminha para uma maior igualdade. Além disso, estimula a economia, já que os mais pobres consomem mais quando têm mais renda disponível. Lula, aliás, afirmou que o crescimento da economia no Brasil no segundo trimestre já tem a ver com essa redistribuição. O PIB, Produto Interno Bruto, aumentou 1,4% de abril a junho, comparado ao valor registrado de janeiro a março, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi o melhor resultado trimestral desde 2020. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Bom, a gente segue de olho no assunto e cobrando que, literalmente, no final das contas, a justiça tributária seja feita. Nosso assunto agora no Bem Viver é sobre meio ambiente e direitos humanos. Isso porque na semana passada, o Banco da Noruega informou a retirada de investimentos em 6 empresas pelo mundo. A medida foi tomada por violação de direitos e resvalou aqui no Brasil. Entre as 6 empresas do Fundo de Pensão Global do governo norueguês está a empresa espanhola Prosegur. Ela tem filial aqui no Brasil e presta serviços à produtora de óleos e gorduras Agropalma, que fica localizada no estado do Pará. A gente vai saber mais detalhes. Daniel Lamir está aqui para explicar para a gente. O Banco da Noruega publicou uma nota informando a retirada de 6 empresas do Fundo de Pensão Global do governo norueguês devido a violações de direitos humanos. Entre elas está a empresa espanhola Prosegur, com filial no Brasil, que presta serviços à produtora de óleos e gorduras Agropalma, no Pará. Nas palavras da nota, a Prosegur está praticando sérias e sistemáticas violências contra os direitos humanos. A decisão é fundamentada em uma recomendação do Conselho de Ética do Fundo de Pensão do governo da Noruega. A recomendação cita ações de segurança da Segurpro, responsável pelo setor de segurança da Prosegur, contra os povos indígenas entre 2021 e 2023. De acordo com a nota, os povos foram impedidos de visitar seus antigos túmulos, de pescar e viajar para a cidade. A proibição de deslocamento impediu a compra de suprimentos e a procura por atendimento médico. Desde os anos 80, a Agropalma expande as plantações de palmeira de dendê na região do município de Tailândia, no Pará. A empresa alega ser proprietária de terras que estão sobrepostas a territórios indígenas e quilombolas. No local, há cemitérios que guardam sepulturas dos antepassados dessas comunidades. Embora a Agropalma exerça domínio sobre a área, uma parte das terras não pertence mais à empresa. O Ministério Público do Pará identificou irregularidades nas matrículas do imóvel nomeado Fazenda Roda de Fogo.
O local possui 22 mil hectares e utilizou matrículas lavradas em um cartório fantasma. As comunidades argumentam que isso significa que os documentos que a Agropalma usava para certificar a propriedade são inválidos. Na recomendação, o Conselho de Ética menciona ainda um caso de 2022, quando um segurança da Prosegur atirou no joelho de Reginaldo Pereira de Oliveira. Ele é suspeito de furtar restos de ferragens da rodovia de Carajás, em Marabá, no Pará. Na ocasião, a Prosegur era contratada pela mineradora Vale. Reginaldo morreu por falta de atendimento médico. O relatório do Conselho de Ética aponta a falha do segurança em não acionar o socorro. O Brasil de Fato tentou contato com a Prosegur, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Caso a empresa responda, a matéria será atualizada no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carol Batailler. Locução Daniel Lamir. Gente, é importante destacar que o relatório usado para a decisão é baseado no cruzamento de uma série de dados e informações. Pelo menos 3 fontes foram citadas. Além de notícias e o site da empresa Prosegur, foram acessados documentos públicos do Ministério Público do Pará. O documento usou também informações da ONG Global Witness. Nosso assunto agora é sobre cyberbullying. É sempre bom dar aquele passo atrás e lembrar que essa palavrinha, bullying, entrou no nosso uso diário, cotidiano, por uma prática que deve ser combatida, que significa o ato de ferir e machucar, seja fisicamente ou com palavras, uma pessoa repetidamente, com ações ou atitudes que fazem ela se sentir mal. O tema ganhou cada vez mais atenção, especialmente nas últimas décadas, deixando de ser menosprezada em ambientes como escola, por exemplo. Mas essas ações podem ocorrer em outros ambientes também, em outros espaços, como o próprio meio digital. É o caso das redes sociais, aplicativos de mensagem, fóruns, jogos online e outras ferramentas de comunicação. Muitas vezes essas plataformas se tornam apenas para se atacar, humilhar, intimidar ou assediar alguma outra pessoa. E especificamente é o caso do cyberbullying, que é um crime previsto inclusive no Código Penal. A gente vai saber mais sobre o que é isso e como ele se aplica, além principalmente das punições previstas para os casos no nosso país. Nossos direitos. Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Você sabia que o bullying pela internet, o cyberbullying, é crime e está previsto no Código Penal? Foi sancionada uma nova lei que inclui no Código Penal brasileiro o cyberbullying, que é o bullying cometido pela internet. O bullying acontece quando ocorre de forma repetida, de forma sistemática, intimidações, atos de humilhação, discriminação, violência física ou psicológica, ações verbais, ações sexuais, materiais, morais, dentre outros. Pela nova lei, a pena prevista para quem praticar esses atos é de reclusão de 2 a 4 anos e multa, caso a conduta não resulte num crime mais grave. Aí, nessas situações, a pena pode ser aumentada. Nas situações em que houver o induzimento ou instigação ao suicídio ou à automutilação, através da internet ou das redes sociais, a pena para esse crime pode ser até duplicada. Outra alteração que a nova lei trouxe foi o aumento da pena para quem agencia, facilita, intermedia, participa, possui ou armazena conteúdos pornográficos que envolvem crianças e adolescentes. Nessa situação, as penas são de 4 a 8 anos de reclusão, podendo ter a pena aumentada a depender da circunstância. Eu sou Jonathan Hansen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para a gente. Um abraço e até a próxima. Nossos direitos. Lembrando então que o cyberbullying pode se caracterizar de muitas formas, algumas são insultos, xingamentos, humilhação pública, exclusão social, assédio contínuo e também existe a impersonação, que isso é quando alguém finge ser outra pessoa para enviar mensagens ofensivas ou prejudicar a reputação da vítima.
Gente, vamos seguir falando sobre saúde? A situação é a seguinte: a Fiocruz alertou para o aumento de casos de Covid, especialmente no estado de São Paulo e outras localidades. Também aumentaram os casos de síndrome respiratória aguda grave. A gente vai saber mais detalhes com o Leandro Martins, da Rádio Agência Nacional. A pandemia de Covid-19 acabou, mas os casos vêm aumentando no estado de São Paulo, o mais populoso. Por isso, a Fiocruz alerta para o risco da doença se espalhar pelo país. O alerta da Fiocruz se baseia no último boletim Infogripe, que aponta um aumento acentuado de internações por casos de Covid-19, principalmente no estado de São Paulo, onde o número de casos cresceu 36% nos meses de julho e agosto. Em números absolutos, foram 392 notificações nesse bimestre, segundo o Instituto. Também aumentaram os casos de síndrome respiratória aguda grave, em 45% no mesmo período. A pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Boletim Infogripe, Tatiana Portela, comenta sobre o risco da Covid se espalhar pelo país a partir de São Paulo. Essa alta de casos de Covid-19 no estado de São Paulo é bastante preocupante, já que o estado de São Paulo apresenta um fluxo de pessoas muito grande com outras regiões, o que pode desencadear no espalhamento do vírus para outros locais e, consequentemente, no aumento do número de casos. Para evitar a Covid, a pesquisadora destaca a importância de estar com a vacinação em dia, principalmente as pessoas dos grupos de risco. Mas a Covid não voltou com força apenas em São Paulo. A Fiocruz detectou aumento de casos nas últimas 6 semanas em 17 estados e 11 capitais. Em relação aos casos de problemas respiratórios agravados pela Covid, o impacto maior é em crianças pequenas e idosos, enquanto a mortalidade tem sido mais elevada entre idosos a partir de 65 anos. Entre os idosos, a incidência e a mortalidade por Covid já superou as causadas pela gripe por vírus influenza A. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Agora, um serviço importante para muita gente que está nos acompanhando é sobre o Enem dos concursos. É que as imagens dos cartões respostas do CNU, que é o Concurso Nacional Unificado, o Enem dos concursos, vai ser divulgado hoje. Para acessar é preciso entrar na área do candidato no site do CNU. Os gabaritos foram divulgados no dia 20 de agosto e o prazo para eventuais recursos sobre as questões formuladas também já se encerrou. O concurso é destinado ao preenchimento de mais de 6 mil vagas distribuídas em 21 órgãos federais. A previsão para a divulgação dos resultados definitivos do Concurso Nacional Unificado é o dia 21 de novembro desse ano, encerrando assim o ciclo dessa histórica seleção pública. Agora a gente repercute mais sobre uma sugestão de justiça eleitoral. É a atualização do app e-Título, antes das eleições municipais de outubro. O aplicativo é a versão digital do título de eleitor. Vamos explicar melhor como isso vai funcionar? Lúcia Caldas está aqui para falar para a gente. Os eleitores devem atualizar o aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral recomenda que o aplicativo seja baixado antecipadamente para evitar as filas virtuais nos dias que antecedem o dia das eleições. A conexão pode ficar comprometida por causa da grande quantidade de acessos simultâneos. A atualização pode ser feita nas lojas virtuais Google Play e Apple Store. Basta clicar em atualizar. Fazendo isso, o seu app estará com a versão mais recente disponível. A última atualização do aplicativo, no dia 1º de setembro, trouxe aperfeiçoamentos na identificação por biometria e na consulta ao local de votação, além de ajustes na melhoria de desempenho. Lembrando que para votar é preciso apenas apresentar um documento oficial com foto. Caso o eleitor queira se identificar somente pelo aplicativo, o seu perfil no e-Título precisa vir com foto. Para isso, basta que tenha sido feito o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. O aplicativo móvel funciona como uma versão digital do título de eleitor. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Lembrando aqui, gente, o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 6 de outubro e para algumas cidades há a possibilidade de segundo turno, que vai acontecer no dia 27.
Alô para você que tá chegando agora, tá querendo entender o que tá acontecendo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã você escuta o nosso programa pela internet, pro mundo inteiro nos ouvir. Logo depois, a vez da nossa parceira de primeira hora, a RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa a partir da 1 da tarde aqui na Grande São Paulo. Lembrando que também dá para ouvir no nosso site, e ele também fica disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Agora a gente vai falar sobre a Farmácia Viva, que acontece na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que cultiva plantas para produzir fitoterápicos. 120 mil mudas já foram produzidas e distribuídas para agricultores. Vamos saber melhor como funciona essa iniciativa com Cristiane Ribeiro, da Rádio Agência Nacional. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro iniciou o cultivo de plantas com propriedades medicinais para transformá-las em medicamentos, chás, óleos, essências e outros produtos 100% naturais. A Farmácia Viva, uma das maiores do país, é uma parceria com a Prefeitura de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e fica em um espaço de 4.000 metros quadrados na área rural do município. São mais de 35 espécies plantadas na Fazenda Nossa Senhora do Amparo. O objetivo é que a população do município tenha acesso aos fitoterápicos e possa usá-los com a assistência de profissionais de saúde. O professor da UFRJ, João Araújo, que coordena o Farmácia Viva, explicou que as mudas das plantas foram selecionadas, melhoradas e certificadas para garantir os ativos funcionais no organismo. Segundo ele, desde o início do plantio, em julho deste ano, mais de 120 mil mudas já foram produzidas e distribuídas para agricultores. A Farmácia Viva tem como objetivo democratizar o acesso às plantas medicinais e a fitoterapia como uma prática complementar na atenção primária à saúde no município de Maricá. Pretendemos a promoção da saúde da população, mas também a geração de renda para os produtores, que nós vamos agregar. O próprio projeto vai disponibilizar mudas dessas plantas certificadas, Então a gente vai fornecer essas mudas aos agricultores associados e comprar a produção deles também para processar. A iniciativa faz parte do projeto Farmacopeia Maricá, que é voltado para a produção de alimentos sem agrotóxicos. Entre as plantas estão o capim-limão, lógina, cidreira, hortelã, boldo, arruda, manjericão, alecrim, lavanda, camomila, carqueja e guaco. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Gente, são muitos benefícios que podemos ter com as farmácias vivas. Um deles é, sem dúvida, a redução no uso excessivo de medicamentos sintéticos, que muitas vezes são caros e inacessíveis para parte da população. Olha só, quando a gente pensa em algo que identifica a cultura paraense, o artesanato em cerâmica, sem dúvida, é um dos grandes destaques. Seja pelo robusto vaso ou pelas pequenas cambucas. Elas reproduzem ou se inspiram nos traços milenares das artes indígenas Marajoara, Tapajoara, Maracá, Cunani. E nós fomos lá conhecer no distrito de Coraci, no ladinho de Belém, na capital do estado, um dos principais polos artesanais da região. O local concentra mais de 80 olarias onde são produzidas essas peças. Quem vai trazer mais informações pra gente foi até lá conhecer tudo isso é a nossa repórter correspondente no Pará, Mariana Castro. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. Com cerca de 300 mil habitantes, o distrito de Coraci está localizado a cerca de 20 quilômetros do centro de Belém, mas é especialmente no bairro Paracuri, entrecortado por igarapés ricos em argila, que está concentrada cerca de 90% da comunidade ceramista. Lá por onde se anda, as pessoas estão carregando argila, moldando ou secando peças expostas ali mesmo, na calçada de casa. Ainda no início do século XX,
as peças produzidas em Iquaracy já ganharam o mundo, sob a fama de artesanato marajoara, graças ao empenho de mestres que resgatam e transformam a arte que hoje já tem identidade própria e é reconhecida como patrimônio cultural de natureza imaterial de Belém. É o que explica o mestre Rosemiro Pereira, um dos mais antigos ceramistas de Iquaracy e reconhecido como um difusor dos saberes. Na realidade, eu não sou inventor de nada, não inventei nada. Eu sou um continuador da arte. Porque quando eu me entendi, eu já encontrei o meu pai fazendo. E quando meu pai nasceu, ele já encontrou o pai dele já fazendo, né? Quer dizer, novas pessoas virão, eu certamente irei embora, como foi meu pai, como foram meus tios, que foram embora também, e outros irmãos meus que também eram profissionais da arte também foram embora, e eu fiquei, eu sou o único da família que ainda estou trabalhando, né? Eu estou com a minha idade está avançada, mas eu continuo trabalhando. Aos 88 anos, Rosemiro mantém sua olaria em um espaço de artesanato e reforça a cerâmica iquaraciense como uma fusão dos estilos produzidos há milênios na Amazônia e hoje replicados ou estilizados. Hoje nós temos umas peças aqui em Iquaracy que são identidade nossa, da cerâmica iquaraciense. Então muita gente pergunta se é marajoara, aí isso é marajoara, é tapajônica, é maracá, mas não é. Não é. Elas, às vezes, alguma cópia do marajoara, alguma cópia do tapajônico, alguma cópia do maracá, mas então todas elas já estilizadas, né? Já estilizadas, não são mais as originais. As originais você só encontra no museu, né? Hoje em dia é difícil um país no mundo que não tenha pelo menos algumas peças dessas. Elas estão espalhadas pelo mundo. Na renovação da ancestralidade e reinvenção da arte, se multiplicaram o número de artesãos de Iquaracy, que mantém a tradição do manuseio da argila com destreza e rapidez. Hoje o município fornece peças de cerâmica para todo o país e os pedidos ultrapassam 1.000 peças, todas feitas à mão. Como é o caso da artesã Célia Cordeiro, ceramista há 50 anos. Exige paciência, tem que ter amor pelo artesanato, senão não faz. Se não tiver amor, não sai nada. Hoje a gente manda para todo lugar do Brasil, né? Para todo onde encomendam, a gente faz. Vai para São Paulo, Natal, Fortaleza, Rio de Janeiro, Bahia, para todo lugar a gente manda. A pessoa encomenda, a gente vai fazendo aqui. Aí tem os amigos e a família que trabalha juntos também, né? E a gente trabalha todo dia. Todo dia esse é nosso ritmo. Então eu faço de uma peça a 1.000, eu vou fazendo. As pessoas encomendam, a gente faz, né? Tem que fazer, é o nosso trabalho, a gente faz. Com maior carinho, 1 ou 1.000 a gente faz. Em sua própria olaria, Célia trabalha com 9 pessoas, entre amigos e familiares, e reforça que toda a comunidade se ajuda. Aqui, como a gente trabalha com uma comunidade, aí nenhum trabalha só aqui. Todos a gente vai para... Eles vão para a olaria do vizinho, para ajudar uma outra pessoa. Nem todos são fixos aqui. Aqui a gente, um trabalha para o outro, um ajuda o outro. Se não tem peça aqui para eles desenhar, eles vão para outras olarias. A partir desta mobilização coletiva que há 30 anos os artesãos conquistaram a Feira de Artesanato do Paracuri, em referência ao bairro. O espaço fica na beira do rio, sob a beleza do pôr do sol que dá nome a Iquaracy, palavra da língua tupi que significa sol do rio. Zeca Nunes é um dos artesãos da feira e fala sobre o espaço. Vamos fazer ano que vem 30 anos de feira. Então nós já temos uma certa tradição aqui, nós já somos bastante conhecidos, tanto no estado quanto em outros estados do Brasil. Aqui nós temos, né, toda essa beleza da orla, do rio, do pôr do sol. Isso valoriza muito mais o nosso produto e nós temos uma grande frequência de pessoas, tanto do estado, né, de Belém, quanto de outros municípios, como do fora do estado e fora até do país que nós recebemos.
Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. E do movimento das mãos que moldam barro e memória, a gente vai se despedindo do programa de hoje. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar sempre a partir das 11 horas da manhã e você confere sempre pelo nosso site radiobrasildefato.com.br e logo depois, a vez da nossa parceira RBA, transmite o programa aqui na Grande São Paulo pela 98,9 FM. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.